a luta das mulheres. E eu estava fazendo uma pesquisinha, porque antes de ver esse filme, eu nunca tinha ouvido falar nesse episódio, desse protesto de Rosenstrasse. E é interessante porque ele é um fato histórico muito importante, porque ele é praticamente o único protesto feito por não-judeus contra a prisão de judeus durante o Terceiro Reich. E ele foi um protesto bem sucedido, as pessoas acabaram sendo liberadas. E é interessante pensar por que esse evento foi apagado e tantos outros eventos nos surgiram com tanta força, a gente vê eles sendo tão noticiados. É interessante porque é justamente um episódio de bravura de mulheres, foi um protesto feito basicamente por mulheres. E aí eu estava pensando que uma mulher, né, resolveu levar a escrever e dirigir um filme sobre esse evento. E isso não é coincidência, né? E se a gente parar para pensar, quantos episódios de bravura política, de coisas importantes que mulheres fizeram são trazidos ao cinema por mulheres. Se você parar para pensar, por exemplo, As Sufragistas é um filme dirigido por uma mulher, escrito por uma mulher. A gente pode gostar ou não gostar do filme, achar um pouco didático e tal, mas é um filme importante. Terra Fria, que é um filme que chama North Country, é um filme que é sobre o primeiro caso de um processo de assédio sexual no ambiente de trabalho que deu certo nos Estados Unidos. É um filme dirigido por uma mulher, baseado num livro de uma mulher. Então, esse apagamento das mulheres, a gente quebra ele também quando a gente tem mais mulheres dirigindo, mais mulheres escrevendo, porque naturalmente elas trazem mais histórias de mulheres. Não é à toa que a Margaret fez cinebiografia da Hannah Arendt, da Rosa Luxemburgo, da Hildegard von Bingen, enfim, pessoas importantes da história da Alemanha e que muitas vezes passam despercebidas e que são pessoas com uma obra muito relevante, enfim, e uma atuação muito relevante. Os filmes dela têm essa característica de trazerem essa coisa política muito grande. E eu adoro, a gente estava conversando sobre esse filme, essa coisa eu acho que ele tem coisas que perpassam toda a obra dela, e é muito interessante essa coisa da maternidade, de como que ela fala sobre, não só sobre a maternidade biológica, mas sobre outras formas de maternidade que são construídas, que não são biológicas necessariamente. Isso tem em outros filmes dela, o filme dela que ganhou o Leão de Ouro no Festival de Veneza, Anos de Chumbo, que é um filme muito bonito. Ele tem isso, a tia que vai cuidar do sobrinho. No filme da Hildegard von Bingen, que se chama Visão, né, Vision, ele tem isso, a relação de maternidade dentro do convento, entre as freiras. Então, essas relações entre mulheres, a coisa da solidariedade, as relações entre irmãs, são relações muito importantes na obra dela, que estão presentes nesse filme. Dentro de um contexto também político, de luta, que também está sempre intricado, misturado ali nesse contexto da obra dela. Eu acho que esse é um primeiro aspecto muito interessante para a gente apontar nesse filme. Ele tem, obviamente, outras coisas que se repetem na obra dela, outros aspectos, por exemplo, a coisa da música eu acho importante, porque em vários momentos da obra dela a música aparece como um alento num ambiente super duro, e é interessante porque ela sempre diz que o principal influência dela cinematográfica é o Bergman. E o Bergman tem isso, né? Vergonha é um filme sobre isso, sobre músicos na época da guerra, que está tudo destruído e o instrumento aparece como uma coisa importante. Eu acho que esse filme tem muito isso também. A própria coisa das irmãs que ela traz, também tem uma coisa ali bergmaniana que eu acho interessante. Essa coisa dos flashbacks, essa ideia do passado e como que o passado molda os personagens, o ambiente psicológico dos personagens. Ela tenta criar um ambiente psicológico, mostrar para vocês o ambiente psicológico através desse recurso dos flashbacks, do passado e dos objetos que retomam o passado, não só as fotografias, mas um anel, uma coisa. E, enfim, são aspectos que me chamam a atenção, assim, me chamam a atenção. Eu não quero esgotar, eu quero ouvir a Samantha e as outras pessoas, mas, assim, só trazendo alguns pontos primeiros, assim.
Antes de passar para a Samantha, eu só queria ressaltar uma parte que você falou, Maria, essa questão da maternidade, como ela perpassa. E eu acho interessante a gente pensar nisso, né? Que ela perpassa mesmo, ela não se torna o objeto principal dos filmes. E isso eu acho fundamental. Eu acho que somente uma mulher mesmo para trazer uma... para colocar essa questão com tanta sutileza, assim. É como se... Bom, as personagens são mulheres, existe a maternidade, mas isso também não vai virar... A gente não vai concentrar os personagens numa imagem absoluta de mãe e nem... Eu acho que o interessante é as personagens não se definem como mães, né? Você não isso não esgota o que elas são. E a nossa sociedade tem muito essa ideia, né? O grande papel da mulher é a maternidade. Então, se ela é mãe, aquilo define ela de uma forma que nada mais define. E antes da mãe dela, nesse filme, por exemplo, a mãe dela tem toda uma vida, né? Tem toda uma vida interior que não divide com ela necessariamente. Ela é mãe, mas ela é uma série de outras coisas. E acho que isso é interessante.